Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estiver vendo esse episódio. Tem uma notícia ruim para vocês. Esse é o nosso último episódio da nossa temporada, mas eu prometo pensar em trazer mais para vocês. Pessoal, hoje no nosso último episódio nós vamos fazer uma conexão entre as áreas dos nossos convidados e descobrir se o PCR tem um elo entre elas. Para isso, nós trouxemos mais algumas perguntas dos nossos clientes, é claro, para que vocês sintam saudade ao longo do tempo. E trouxe também algumas questões para nós refletirmos juntos, né? Nós, como clínicos veterinários, para fechar com chave de ouro a nossa temporada. Então, vamos começar com o nosso professor Felipe. Quanto tempo após iniciar um antibiótico posso coletar para PCR? Bom, primeiramente, olá a todos que nos acompanham aqui nesse podcast. Bom, na realidade, eu gostaria de mudar um pouquinho a pergunta. Devo fazer a PCR após iniciar o tratamento ou não? O ideal é coletar a amostra para PCR sempre antes de começar a terapêutica, antes de você começar a doxiciclina. E aí, hoje, nós não temos estudos robustos na literatura que comprovam de forma estatística quanto tempo após, se você pode ser 12 horas, 24 horas, mas o que a gente tem poucos trabalhos que mostram isso, e até a nossa experiência em estudos feitos dentro do laboratório, olha, no máximo, umas 3 horas. Mas no máximo. Mas o ideal é primeiro coletar a amostra, né? E enviar para o PCR. Então, não se trata o animal e depois coleta a amostra para PCR. Você, dependendo de como que é o metabolismo daquele animal, você já pode ter a doxiciclina circulante, ter baixado a carga e o animal vai dar negativo na PCR, tá? Então, o correto, em resumo, não é fazer... É sempre antes de iniciar o Sempre antibiótico. antes de iniciar o tratamento. E com não robustez científica, porque não tem estudo que mostre isso na prática, mas pensando no que a gente já viu com outros hemoparasitos e algumas vezes com Ehrlichia, até aí 2, 3 horas após o tratamento, você pode coletar. Já vimos que 12 horas após você começar o tratamento ou 24 horas após você começar o tratamento, já deu negativo. Nossa, muito menos que eu imaginava. Eu pensava que 3 dias, talvez. Já teve animal com 12, 24 horas, já negativou. Para tripanossoma, nós já tivemos animais que com 30 minutos após usar o tratamento, o animal deu negativo. E não tem estudo na literatura que valide, que diga para você, pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, assim, 12, 24 horas depois, a chance de dar negativo é muito grande. Porque a gente vê que 2, 3 horas depois não interfere. Agora, esperar 2, 3 dias, a chance da PCR dar negativo é grande. Certo. E quanto à parvovirose? Quando o PCR é mais indicado que o teste rápido? Parvovirose, eu não trabalho com parvovirose. Não é minha área de atuação, é doenças parasitárias. Né? Perdão, mas eu A parvovirose é para quem trabalha com virologia, né? Essa daí eu nem faço diagnóstico de parvovirose. Então, e aí, Ana, você consegue responder essa para nós? Eu não sei responder, mas sei que a sensibilidade do teste rápido é muito alta, né? Muito boa, mas eu não saberia dizer se tem alguma fase em que o PCR seria melhor ou não. Não sei falar dessa comparação. Eu acho que essa pergunta é melhor. Eu acho que é melhor deixar de fora. Ela é de virologia, teria que ter algum virologista para abordar isso. Alguém perguntou isso e eu coloquei aqui faz um tempo. E que tipo de amostra oferece uma maior sensibilidade para vírus, hein? Aquilo que a gente conversou no início, né? Depende da fase da doença e do tropismo do vírus pelo tipo de tecido. Falando especificamente de vírus, a sinomose, por exemplo. Então, tem fases da sinomose, fase neurológica, em que o vírus vai ser melhor encontrado no líquor. E fases iniciais, fases de viremia, no sangue e na conjuntiva, tem uma sensibilidade muito alta. Em fases mais avançadas, o melhor material seria a urina. Então, depende muito.
Estendendo para o caso de leishmaniose, o tecido de eleição, a gente pensaria em medula, né, linfonodos. Então, depende da fase da doença e o tropismo. Assim como na FeLV, né? Que também depende ali da fase. Se é progressor, regressivo, abortivo. Abortivo, na verdade, nem pega. Ou focal. Então, acho que depende bastante ali do ciclo da doença. Muito bom. Continuando, então, o nosso resumão, um aparato completo de todos os nossos episódios, só para ficar mais fresco na memória de vocês. E esse episódio nosso tem como intuito também de fazer esse resumão e trazer para vocês algumas sacadas, alguns links, uns pulos do gato de cada especialidade também, para que vocês possam sempre lembrar diante de um caso clínico. Então, vamos falar então com a doutora Luana. Como conduzir um caso quando o PCR vem negativo, mas a suspeita clínica continua alta? Essa é uma pergunta bem frequente dos nossos clientes. Priscila, me perdoa, você pode responder a pergunta? Eu viajei aqui. Repete. Claro. Como conduzir um caso quando vem PCR negativo, mas a suspeita clínica continua super alta? Por exemplo, no caso de erliquiose, e aí se eu falar qualquer coisa errada, por favor, me corrijam, mas o consenso de Ehrlich, ele ainda traz sobre essa questão. Em paciente que você tem certeza, né, que ele tem alteração clínica, tem alteração laboratorial, a PCR deu negativo e a sorologia deu uma titulação acima de 1/80, então ali a partir de 1/160, esse paciente a gente pode entrar com um tratamento para ele, e isso o consenso fala. Então, a gente tem que se basear a partir da medicina de evidência, não tirar as coisas, né, ali da cabeça e entrar com tratamento, eu acho que. Então, pegar realmente o que os guidelines falam. Então, pensando no caso especificamente sobre a erliquiose, a gente tem essa questão. No caso de leishmania, eu e a doutora Ana, a gente já pegou o paciente que era negativo no PCR, ele era positivo numa sorologia, numa titulação baixa, que também o Brasileixe não recomenda tratamento, era uma titulação ali de 1/80, mas positivo no exame de histopatológico. Então, a gente viu a forma mastigota, ela estava presente no tecido. Então, e aí? Faz o tratamento ou não? Faz, porque ele tinha uma lesão, estava ulcerada, ele tinha sintoma, ele já tinha uma anemia da doença crônica, então ele já tinha alteração. Então, a gente tem que pensar que nem tudo a gente vai definir só baseado em um tipo de exame, né? O professor falou isso muito bem dito também. A gente tem que fazer realmente a avaliação do paciente como um todo. Todos os sinais clínicos, laboratoriais e todos os exames que a gente pode solicitar ali como adjuvantes para ajudar a gente a poder diagnosticar esse paciente. Mas não basear somente em um método diagnóstico. E tem as sorologias seriadas também, que pode ajudar bastante, Sim. né? Se me permitirem, né, doutora, a palavra foi diretamente para a doutora Luana, mas nos outros episódios a gente não falou. O gold standard sorológico para Ehrlichia é a reação de imunofluorescência indireta pareada, né? Então, nessa situação, se você faz uma reação de imunofluorescência indireta pareada e ela dá 4 vezes na segunda amostra o título superior à primeira, você fechou que está com uma erliquiose ativa, né? E você precisa fazer o tratamento. Né? Eu acho que a doutora Luana deixou muito claro, ficou uma forma resumida, muito claro o que ela falou. Só gostaria de voltar ao que nós discutimos em episódios anteriores. Vai depender da fase. Uma erliquiose em fase crônica, o animal pode dar negativo num PCR somente de sangue, né? E você também poderia investigar numa amostra de baço, numa amostra de medula, né? Então vai depender qual a fase da doença que o animal se encontra, né? Muito bacana. É importante que o PCR... É verdade que o PCR detecta a doença antes do teste rápido em todas as doenças? E aí? Na parte das hemoparasitoses, que é o que a gente trabalha, né? Isso sim é verdade. A gente, estudos para avaliar vacinas, fármacos que a gente conduz, a gente vê isso claramente. Você tem que fazer a inoculação experimental nos animais e os animais, você começa a detectar isso. Biologia não é matemática, como todos nós aprendemos essa frase na escola, né? Eu acho que é uma frase que todo mundo aprende. A biologia não é matemática, mas a grande maioria dos animais, falando aqui para erliquiose, para babésia também, a gente detecta isso.
você começa a detectar anticorpos acima de 10 dias. 10, 14 dias, 21 dias, você começa a detectar anticorpos, né? Por causa da questão da janela imunológica, né? Linfócito B se transformar em plasmócito e produzir o anticorpo. Já o DNA de uma Ehrlichia, quando a gente inocula cães, tem cães que com 2, 48, 72 horas, ou seja, ele já testa positivo, né? Que seria aquela fase aguda da bacteremia, da infecção, lutando com o sistema imunológico e a Ehrlichia, né, crescendo exponencialmente. Então, sim, na parte da hemoparasitose, isso é uma verdade absoluta. O micro-organismo entra no corpo do animal, do cão, do gato ou de qualquer outro animal e tem o tempo para a produção de anticorpo que você vai detectar naqueles testes. E o PCR pode dar positivo, porque ele está detectando o agente que acabou de entrar e está se reproduzindo, uma alta carga de reprodução. O sistema imunológico ainda não tem defesa, ele está se reproduzindo, felizmente, ali, porque não tem soldadinhos ali para combater. Então, isso é uma verdade absoluta na parte de hemoparasitose, sim, Priscila. Muito obrigada, professor. E uma pergunta que não é dos nossos clientes, mas que é entre nós. Quando o PCR é dinheiro jogado fora? Acho que trazendo todas as questões que a gente já iniciou, né, falando. Por exemplo, se entrou com antibiótico, no caso das hemoparasitoses, de leptospirose, é um PCR que claramente vai ser negativo, ele não tem por que ser positivo. Não. Fazer um PCR de sangue, de uma erliquiose que você claramente tem sinais de fase crônica, Exatamente. muito provavelmente vai ser um PCR negativo. PCR para leptospirose, pode ter uma sensibilidade boa? Até pode, mas o período é muito curto, entre 2 e 5 dias. Então, o PCR não é um exame de primeira escolha para leptospirose. Continuaria sendo a sorologia, que é um exame indireto, né, com uma sensibilidade muito mais... Claro que, na maioria das vezes, exames pareados, não um único exame. Então, tem que ver o tipo da amostra, se foi coletado com EDTA. Então, a gente tem que olhar todos os erros pré-analíticos, todas as limitações de técnicas para saber se eu tenho a possibilidade daquele exame ser positivo, me entregar um bom resultado. Ou, por exemplo, na oncologia, na parte do par, se eu solicitar, por exemplo, eu estou com suspeita de linfoma, mando sangue total. E esse paciente não tem nenhum tipo de linfocitose, nenhuma alteração. Dinheiro jogado fora, para que você está mandando sangue total? Então, realmente, entender o exame que você está solicitando, qual a amostra ideal para aquele exame e como que você vai realmente interpretar, né? Então, é muito importante saber. Gostaria de poder Muito bem. complementar diretamente com uma frase. Se você, como nós já vimos em episódios anteriores, se você não sabe interpretar o diagnóstico que você está pedindo, também é dinheiro jogado fora. Exatamente. tem um patologista amigo. Isso. Se você não sabe o que é um diagnóstico direto e indireto e o que ele te traduz frente àquele animal, também é dinheiro jogado fora, né? Então, a gente deixa como recomendação estudar um pouco os exames complementares e o que eles te trazem de informação. Não precisa se tornar o maior especialista, né? Porque ninguém domina todas as áreas do conhecimento, isso não tem como, mas conceitos básicos que a gente tratou em episódios anteriores, do que é um diagnóstico direto e indireto, e o que eles te trazem de informação, e aí a gente deixa aqui para quem está vendo só esse voltar aos anteriores para assistir. Sim. Isso é o mínimo que você precisa saber para que o dinheiro do tutor não seja um dinheiro desperdiçado, porque você não vai saber interpretar se vir positivo, negativo, né? Então, eu gostaria de complementar com isso. Saiba como interpretar o que virá de resultado para você, senão é dinheiro jogado fora também. Isso mesmo. E por falar em tutor, vamos dar algumas dicas para os nossos colegas clínicos. O que dizer ao tutor quando os exames discordam? E aí, qual é a dica que vocês dão para eles?
Então, eu já recebi muito questionamento ali no começo do laboratório, né, de biomol, quando a gente começou no BSPET, muito questionamento de exames que o colega falava assim: eu tenho certeza, o paciente ele tem alteração, ele está com trombocitopenia, ele tem alteração aqui em leucopenia, que é sugestivo de erliquiose, mas eu faço PCR e dá negativo. E aí, o que eu falo para o tutor? Porque eu tenho certeza que o paciente tem, ele tem alteração laboratorial e clínica. E o que a gente, né, o que eu ia conduzindo esses colegas e o que eu sempre orientei foi, então vamos fazer a sorologia ali para a gente ver a titulação. Esse paciente, ele tem histórico de erliquiose recente ou não? Para a gente poder ver essa titulação, para a gente entender se realmente é positivo ou se não. Ele tem alguma outra coisa para a gente investigar. Então, sempre que conversar com o tutor, falar das limitações. Todo exame tem uma limitação. Então, a PCR, ela tem também, né? A gente tem falso positivo, falso negativo, a gente pode acontecer. Então, o falso positivo mais em erros, né, ali de laboratório. Então, explicar para o tutor realmente a limitação de cada exame que ele está solicitando. Então, se quiser complementar. Exatamente. E o falso positivo também, muitas vezes, a não ser, também de não ser erros do laboratório, voltando para a questão de erro do laboratório, de contaminação, vai depender, porque o que a PCR, né, para quem está vendo só esse episódio agora, o que a PCR detecta? No caso de a maioria dos agentes DNA, ou no caso de vírus RNA viral, o PCR detecta material genético, DNA ou RNA. E essa detecção ela é feita com uma coisa chamada primers, que detecta um pedacinho do DNA que a gente chama de gene. Muitas vezes, o gene que está sendo utilizado para aquele diagnóstico é um gene que ele não é muito específico. E aí eu vou dar um exemplo, né? Um PCR que não é um PCR bem desenhado, ele pode detectar o DNA do próprio cachorro e dar positivo na PCR, porque o gene, o primer que foi desenhado, ele é um primer inespecífico que se liga no DNA do cachorro e não se liga só no DNA da Ehrlichia, né? Então, por isso, sempre escolher laboratórios que trabalham bem aqui, né? Não fazendo propaganda para o BSPET, mas laboratórios que têm esse cuidado. Porque, assim, eu queria deixar claro, essa semana passada, eu estava, infelizmente, né? A gente tem que entrar um pouco nas redes sociais, senão a gente fica fora do planeta, fica um pouco alienado. E eu não sei se que a gente trabalha na área, chegou para mim uma propaganda, meu algoritmo, monte o seu laboratório de diagnóstico e ganhe dinheiro. Você não precisa de boa infraestrutura e nem de grande know-how. Gente, eu disse, como? Direto tem youtubers, com todo respeito à profissão, que é uma profissão super digna, eu não estou falando da profissão. Assim como tem bons profissionais em todas as profissões, tem péssimos profissionais. E este youtuber divulgando um curso que qualquer veterinário não precisava ter pós-graduação, nada na área, nem mestrado, nem doutorado, nem especialização, nada. O chamamento da matéria, da divulgação dele era: você não precisa ser especialista, nem ter grandes investimentos, nem ter uma alta infraestrutura para começar a ganhar muito dinheiro no seu laboratório implementando a PCR. Aí isso me dói. Dói mesmo. Porque que tipo de diagnóstico, o PCR tem a fama que é a solução para tudo, né? O PCR é a 10ª maravilha do planeta, soluciona tudo. Não é bem assim, a gente está discutindo aqui, é uma ferramenta fantástica e deve de ser feita. Mas cuidado onde você escolhe. Porque agora a PCR é uma técnica que baixou um pouco o custo da técnica e dos equipamentos, e tem muito laboratório abrindo por aí que não tem know-how. Quem lauda, quem faz a PCR, nem sabe como que funciona uma PCR, e às vezes faz a escolha de um gene que vai detectar o DNA e não é específico só para Ehrlichia, não é específico só para Babesia, pode detectar DNA, por exemplo, do próprio cachorro e vir positivo e não ser. A gente que trabalha muito com pesquisa e desenha PCRs, esses tempos atrás, fase de pesquisa, só queria deixar claro aqui, pesquisa, nós estávamos desenvolvendo um protocolo para o diagnóstico de Babesia em aves.
estava desenhando, nós estávamos fazendo a pesquisa dentro do laboratório. Deu tudo positivo para as aves que nós testamos. Nossa. Quando nós fomos sequenciar, o que era? Era o DNA das próprias corujas que nós estávamos analisando. Uhum. Mas eu poderia dizer que era tudo babésia. Não era. Detectou o DNA da coruja, um primer que a gente desenhou alinhando em sílico, pegando sequências do Jinbei que nós alinhamos em sílico. Ó, isso daqui só pega piroplasmídeo, né? Aí quando a gente foi rodar nos animais, quando você coloca na prática, detectou o DNA do hospedeiro e deu tudo positivo. Se a gente não confere fazendo um sequenciamento, como estava em fase de elaboração do protocolo, nós íamos dizer que 100% das corujas que nós analisamos era babésia positiva. Não era, era DNA da coruja. Então, muito cuidado com isso. A escolha do laboratório, se tem know-how, se tem equipamentos de qualidade e profissionais capacitados para desenvolver os testes. E tem limitações ainda de técnica, de patógeno, dificuldades como o caso da PIF, né, que não consegue se diferenciar. O coronavírus entérico do mutado. Então, ainda tem muito por caminhar, muito por aprender ainda. Bacana. E uma última pergunta, assim, de dica, né, com muito carinho para os nossos clientes, é o que fazer quando o PCR vem negativo, mas o tutor vê no Google que deveria ser positivo? Com a tecnologia hoje está muito comum, né? Não é nem mais Google, né? Agora é Agora é ChatGPT. Eles já chegam até com protocolo. Na oncologia, eles já vêm até com protocolo quimioterápico, já pronto do que tem que fazer. Bom, é uma questão muito complicada, porque isso a gente vai ter na rotina clínica o tempo inteiro, né? Não só na questão de PCR, enfim, desses exames, mas tutores que às vezes vão contradizer o que você está dizendo baseado ali, né, o que vê na IA. Mas o que a gente tem que fazer é realmente se atualizar. Quem está aqui hoje assistindo, que está aprendendo, que está vendo, né, o podcast, pelo menos um pouco desse mundo imenso que é do exame de biologia molecular, para conseguir entender e ter base para poder falar para o tutor realmente com base científica, né, o que é, né, do paciente e justificar para ele sobre o resultado dos exames. Então, a dica que eu dou é estude. Estudar é a base de tudo e ter basamento científico, né? Eu vou reforçar a medicina baseada em evidência, não realmente tirar coisas da cabeça ou escutei ali que eu escutei, porque às vezes a gente escuta informações que a gente precisa ver se é verdade ou não, ou de onde que está sendo tirado aquilo. Então, estude, se tem dúvida, tem um patologista amigo para conversar, porque a gente está aqui também para poder dar esse suporte, né? Já estamos aí na parte de patologia clínica há muitos anos, não precisa dizer quantos, né, Ana? Muitos anos aí, e a gente está aqui realmente para dar esse apoio, então estude. Muito obrigada. E é interessante isso do patologista amigo, a gente fala, né? Que a gente converse com o patologista clínico, com o patologista da biologia molecular, porque ele traz muitas coisas com relação às limitações, às possibilidades, sugestão de exames muitas vezes. Eu e a Luana trabalhamos no hospital grande por muitos anos, e aí a gente sempre tinha uma interação muito boa entre os veterinários, todo mundo discutia os casos, mas o patologista ficava meio de escanteio, né? O patologista a gente ficava ouvindo aquilo. Quando as coisas não se conversavam muito bem, quando estava faltando alguma coisa, e aí, o que vocês acham? Vinham pedir socorro. O que vocês acham? Né? E normalmente, muitas e muitas vezes, a gente trazia a resposta. Aí eles falavam assim, deu sorte dessa vez, hein? Mas o que acontecia? A gente traz o elo, muitas vezes, de qual o exame aqui que a gente pode pedir a mais? Ou eu percebi essa alteração no exame, vamos verificar melhor isso? Então, assim, é uma outra visão, é uma visão entre as especialidades. As especialidades precisam se conversar para tratar melhor o paciente. Eu acho isso bastante importante. E essa fala com o patologista clínico fica muito dentro do laboratório e acontece menos, né, essa troca. E a gente está lá para isso, para auxiliar, né, nos diagnósticos, melhorar os diagnósticos. Muito bom.
E nós ficamos por aqui. Eu espero que deixando saudades. Espero que vocês tenham aprendido muito. Eu quero agradecer muito a presença da doutora Ana Cristina, da doutora Luana, do professor doutor Felipe. Obrigado pela presença de vocês. Doutora Daiane também, que compareceu com a gente. E eu fico aqui, né? E espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Espero que tenha sido informativo para vocês. E qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um abraço a todos.